Olá, queridos amigos, bom estar aqui mais uma vez com vocês para trazermos a nossa mensagem musical. O título da música de hoje é Onde está Deus? Para saber onde está Deus, não precisa de excursões. Deus está na natureza e nos nossos corações. Para saber onde está Deus, não precisa de excursões. Deus está na natureza e nos nossos corações. Deus está numa plantinha que nasce em nosso jardim, no sorriso da criança, no voo de um colibri, no canto de um passarinho, na criança que nasceu, nesse imenso universo. Tudo é presença de Deus. Para saber onde está Deus, não precisa de excursões. Deus está na natureza e nos nossos corações. Para saber onde está Deus, não precisa de excursões. Deus está na natureza e nos nossos corações. Deus está numa plantinha que nasce em nosso jardim, no sorriso da criança, no voo de um colibri, no canto de um passarinho, na criança que nasceu, nesse imenso universo. Tudo é presença de Deus. Para saber onde está Deus, não precisa de excursões. Deus está na natureza e nos nossos corações. Para saber onde está Deus, não precisa de excursões. Deus está na natureza e nos nossos corações. Olá, queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Muita luz e paz aos seus corações. Como vocês estão? Espero que essa mensagem os encontre em paz, com ânimo e esperança, em dias melhores, para que possamos aprender com o momento atual como é importante o amor. Grazie a te.
meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez juntos para fazermos a doutrinária do mês de julho e vamos começar fazendo a nossa oração. Eu pediria que a gente fechasse os olhos neste momento, se entregasse, percebesse a respiração, se visse envolvido em uma luz azul, tranquilizante. Que a gente buscasse agora aquietar os ânimos, sentir a energia e a proteção da casa de Irmã Sheila. E a gente pudesse se entregar um pouco a essa energia do bem, de amor. E pedimos, Pai, que nos envolva, que ampare, que esteja do nosso lado neste momento, nos auxiliando diante de tudo que estamos passando. Acolhe as nossas dores, conforta a nossa alma, que a gente possa efetivamente neste momento realizar os aprendizados necessários para a nossa caminhada evolutiva. Que a gente aproveite a oportunidade que nos está sendo dada para evoluirmos. Que a gente aproveite essa oportunidade para revisitar velhos conceitos, velhas atitudes, para o desabrochar do homem novo, da mulher nova. Que a gente aproveite nesse momento, nesse pouco instante que vamos dedicar para fazer conexão com a espiritualidade, que a gente aproveite para reflexionar, que a gente aproveite para pensar sobre as nossas más inclinações e tendências e que a gente efetivamente possa ser envolvido no seu amor, na tua luz. Que assim seja. E o tema que me coube hoje para esta palestra foi o esforço no bem. O esforço no bem, e o Sheila utiliza esse mês o livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier. E os livros de André Luiz têm uma tendência, digamos assim, a nos trazer esclarecimentos e informações acerca do mundo espiritual e do mundo material. São muito esclarecedores os livros acerca dessas questões, do quanto estamos envolvidos por essa espiritualidade, do quanto ela se faz presente, do quanto eu estou envolvida na matéria e não percebo essa presença e não percebo essa conexão entre esses dois mundos. Então são obras muito elucidativas com relação às questões espirituais. E o tema esforço no bem está no capítulo 1 do livro Libertação. Me incomodou um pouco e eu fiquei a pensar, esforço no bem? Mas por que esforço no bem? E logo, com a reflexão feita, me lembrei do Livro dos Espíritos, na questão que trata de como somos, ainda na Terra, espíritos inferiores, espíritos na escala evolutiva ainda inferior, onde existe o predomínio do mal. É claro que o bem, neste caso, sempre vem de um lugar de esforço. Ainda precisamos nos esforçar muito para a prática do bem. E se a gente fizer uma breve reflexão
em nossas vidas, vamos perceber isso com muita clareza. Muito diferente dos mundos superiores, onde o predomínio do bem é o que acontece, onde só se deseja o bem, onde não há espaço para o mal. Mas é claro que a nossa caminhada tende a ser dessa forma. A gente vai tender a um dia a chegar nessa escala evolutiva em que a gente realmente só deseja o bem. Então, na verdade, ainda estamos nos esforçando para a realização do bem. Para falar de bem, eu não posso deixar de falar de moral. E entendendo aqui moral como uma regra do bem proceder. Entendendo aqui regra como modelo, guia, que está de acordo com as leis divinas. Então, toda vez que a gente venha a desenvolver uma atitude, toda vez que a gente fique na dúvida de qual conduta realizar, se a gente observar a moral, se a gente observar as leis divinas, a gente com certeza saberá realizar a ação correta. O bem está em consonância com as leis divinas. O bem é simplesmente fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Mas vocês poderiam me perguntar: onde se encontra a lei de Deus? Na questão 621 do Livro dos Espíritos está a resposta. A lei de Deus se encontra na consciência. Então você, eu, pode se furtar a não fazer o bem, dizendo que não sabe, não sabia que aquilo era o bem? Claro que não. Porque está na nossa consciência, está dentro de nós o bem. É essência humana, faz parte, é intrínseco o bem à nossa essência. Então, quando a questão 621 do Livro dos Espíritos vem dizer que a lei de Deus se encontra em nossa consciência, e se toda vez que a gente tiver que realizar uma conduta em que a gente tenha dúvida se é o melhor a fazer ou não, se é assim que eu devo agir ou não, se está correto ou se está errado, a gente escutar a nossa consciência, com certeza a gente vai saber bem conduzir aquela atitude e fazer o melhor sempre. Mas o que dizer daquelas pessoas que realizam ações errôneas e dizem que a sua consciência está tranquila? Na verdade, aqui o que a gente observa é uma consciência que ainda está adormecida, é uma consciência que ainda não foi despertada, é uma consciência que não foi desenvolvida. Ou seja, na verdade, aquela consciência não está tranquila, ela não foi ainda despertada o suficiente para perceber que aquilo que ela chama de tranquilidade, na verdade, não é tranquilidade. Santo Agostinho, ele nos traz um aspecto muito importante que a gente deveria colocar em prática em nossas vidas, que é fazer uma revista, é ao final do dia revisitar as minhas ações. E ele sempre se perguntava: qual bem eu fiz e principalmente qual bem eu deixei de fazer. Então é muito importante que a gente faça essa análise diária para que a gente vá tomando consciência em quais momentos eu não realizei o bem e por que eu não realizei aquele bem.
ele vem nos dizer também, junto com o Livro dos Espíritos, que a lei divina é para todos. Agora, como tudo tem uma sabedoria, é claro que a aplicação dessa lei leva em consideração as desigualdades das pessoas. Está lá também no Livro dos Espíritos, as atenuantes e agravantes que são aplicadas em nossas ações. Então, a nossa responsabilidade está diretamente ligada ao nosso conhecimento. As consequências, elas são relativas. Eu não posso cobrar um ato de responsabilidade de uma criança da mesma forma que eu cobro um ato de responsabilidade de um adulto. Claro que não pode ser dessa forma. E é preciso que a gente tenha consciência que ainda somos crianças espirituais. Então, na verdade, aqui se aplica aquilo que se encontra no capítulo do Evangelho 18, no item 10, que nos diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, aquelas pessoas que têm o conhecimento, que se aprofundam, que sabem o que é verdadeiramente fazer o bem, claro que serão mais responsáveis pela prática desse bem. Então, a nossa culpabilidade está relacionada à luz que eu possuo. O mal traz arrastamentos, sim, mas não é irresistível. A minha responsabilidade é minha, a sua responsabilidade é sua. Se eu sei que eu preciso fazer algo e não faço, claro que eu sou mais culpada. Claro que eu sou mais responsável. O mal é necessário? Não deveria ser. Na verdade, a nossa necessidade deveria ser o bem. Muitas vezes dizemos que não temos atitudes errôneas, mas nos aproveitamos das atitudes errôneas dos outros. Então dizemos que não roubamos, por exemplo, mas compramos coisas frutos de roubo. Então, naquele momento, eu não fiz o mal de roubar, mas eu fiz o mal me aproveitando do mal de alguém. Então, não basta não fazer o mal. E eu tô ali torcendo para que dê errado. Você já reparou que a gente fala que já perdoou o outro? E eu digo, não, fulano tá perdoado, tá tudo certo. Aí na hora que acontece qualquer coisa com aquela pessoa, eu falo, não disse? Ele merecia, ele tinha que passar por isso. Então, na verdade, eu não perdoei. Então, na questão 642 do Livro dos Espíritos, se pergunta, basta não fazer o mal? Claro que não. Não basta não fazer o mal. Porque quando não fazemos o bem, estamos perdendo uma oportunidade. Não fazer o mal apenas nos torna omissos. E eu preciso também realizar o bem. E como podemos fazer o bem? Podemos fazer o bem de inúmeras formas. A primeira pergunta que a gente deve se fazer é: como posso ser útil? Como posso servir? Eu posso ser útil ajudando alguém, conversando com alguém,
Eu posso ser útil dando um bom dia, observando que aquele outro não está bem e eu posso ajudá-lo. Eu faço bem quando eu me amo, quando eu me conheço, para vencer as minhas más inclinações. E nesse caso eu estou fazendo bem a mim mesma. Eu faço bem ao planeta quando eu respeito os pedidos e os alertas que ele vem nos fazendo. Então existem inúmeras formas de fazermos o bem. E não há quem não possa realizar o bem. O bem pode ser feito por qualquer um, basta querer. O primeiro passo para a realização do bem, de fato, é não fazer o mal. Mas o segundo passo para a realização é fazer o bem. Olha que maravilha! Ao terminarmos o dia, temos a consciência de que realizei aquele bem, que tenho a minha consciência tranquila, que pude fazer o meu melhor, que me doei de maneira inteira. E aí, também vai acontecer aquele dia em que eu não vou conseguir me doar, me entregar, mas eu já tenho consciência daquilo. Eu compreendo de verdade que eu poderia ter sido melhor e vou me esforçar para que da próxima vez realmente eu possa doar o meu melhor. É maravilhoso ser útil e seremos sempre convocados para sermos úteis. Que o bem, embora traga arrastamentos, não seja e não é irresistível. Que a gente tenha força de vontade, no querer, que a gente fortaleça o desenvolvimento da nossa vontade. Eu sei que eu preciso fazer aquilo. Eu sei que aquilo é algo que precisa ser feito. E que eu verdadeiramente faça. É importante compreender aqui que muitas vezes as nossas decisões não são tomadas baseadas na nossa consciência, na nossa razão. Muitas de nossas decisões são tomadas a partir do nosso desejo, do nosso impulso. E com certeza serão decisões errôneas, porque o desejo não é bom conselheiro. Todas as vezes que eu ajo por impulso, em sua grande maioria, eu termino não fazendo certo. Você quer ver como isso bem acontece? Por exemplo, eu sei que fumar faz mal, mas eu continuo fumando. Nessa hora que eu continuo fumando, é a minha consciência quem decide? Claro que não. Nesse exato momento, quem está decidindo é o meu desejo, o desejo ardente em fumar. Se fosse a minha consciência, eu observaria o fato de que fumar é prejudicial. E aí eu não fumaria. Então, quando a razão for a guia para a nossa caminhada, nós não estaremos mais cedendo tanto aos impulsos, aos instintos, e estaremos fazendo a nossa caminhada de crescimento. E é importante que a gente vença as nossas más inclinações, que a gente saia da lei do menor esforço. Eu quero emagrecer, eu tomo remédio. Eu quero passar, mas eu não quero estudar. Aí eu pesco. Isso às vezes é inerente, são condutas que praticamos porque queremos sempre o mais fácil.
que a gente possa vencer essas más inclinações. O mérito do bem está na proporção da dificuldade que tenho para praticá-lo. O bem está diretamente relacionado ao esforço que faço para executá-lo. Se eu estou sentada em um local, para clarear um pouco isso aí, se estou sentada em um local e tem uma pessoa que quer se sentar, mas eu saio daquele lugar porque eu já estou para ir mesmo, que eu já vou me levantar, enfim, e termino cedendo o lugar. Mas se eu estou sentada nesse lugar, estou precisando ficar sentada porque a minha coluna está doendo, porque eu não estou me sentindo muito bem, mas eu vejo que aquela pessoa está precisando mais do que eu, e eu me levanto. Nesse exato momento, em qual das duas situações teve maior esforço? Teve maior mérito no bem? É claro que quando eu me levanto, mesmo em um momento em que eu estou sentindo uma dor, que eu estou em um momento de dificuldade. Para mim, um exemplo maravilhoso com relação a essa questão do mérito do bem é trazido por Jesus na parábola do óbolo da viúva, que se encontra no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele momento, Jesus estava parado observando as pessoas que ali depositavam o seu dinheiro. E é interessante que as pessoas doavam, mas chega uma senhora e deposita uma quantia tão ínfima, tão pequena, mas tão valiosa, tão preciosa, que Jesus disse que aquela caridade, que aquele bem tinha sido muito mais meritório, muito mais valioso, porque aquela senhora tinha doado não do seu supérfluo, não do seu necessário. Ela doou daquilo que faltava para ela. Aquela senhora, na verdade, deu se prejudicando, tirando daquilo que ia fazer falta para ela. Os outros doavam do seu supérfluo, da sua abundância. Nesse exato momento, Jesus vem mostrar que o bem não está na sua quantidade, e sim na qualidade com que esse bem é realizado. Interessante, né? De uma parábola tão simples, a gente extrair conceitos tão preciosos, que não é a quantidade de bem, é a qualidade do bem, é o mérito que eu emprego para realizar aquele bem, é o esforço que eu faço para a realização daquele ato em benefício do outro. E hoje a gente percebe muitas pessoas perdidas, principalmente neste momento que estamos vivendo. Muitas pessoas achando que o mundo não tem mais solução. Muitas pessoas achando que não tem mais jeito. Só que Joana de Ângeles vem nos dizer que o ser consciente, e a gente está aqui nessa caminhada para nos tornarmos seres conscientes, não se culpa, não se justifica, apenas se transforma. Então, o ser consciente está fazendo a caminhada evolutiva.
O ser consciente não encontra o bem apenas em si. Porque vocês querem pensar algo? Vamos lá. Se eu perguntasse aqui, quem é bom? A gente ia dizer eu, não é? Impera o egoísmo. Se eu perguntasse, em quantas pessoas vocês confiam? Vocês confiam na grande maioria das pessoas? A gente responderia, não, não confio. Agora, eu sou boa, eu sou bom. Aí o outro fala a mesma coisa, eu sou bom, eu sou boa. Mas eu não confio nesse outro. Esse outro não confia em mim. Olha que paradoxo que a gente vive. Na verdade, o que a gente observa aqui é que estamos numa caminhada em que apenas observamos a nossa luz. E projetamos a nossa sombra no outro. Projetamos no outro os nossos conteúdos sombrios, que muitas vezes não é daquele outro, é meu. Eu vejo a luz em mim e a treva no outro. E na verdade o que precisa acontecer é que eu passe a observar a minha própria sombra para parar de projetar esses conteúdos no outro. E a gente não faz isso. E aí vem a questão 932 do Livro dos Espíritos, que faz a seguinte pergunta: por que existe o predomínio do mal sobre o bem? Por que será, gente? É muito simples. Porque simplesmente a gente não quer vencer as nossas más inclinações. A gente não quer sair do estado de espírito inferior. A gente não quer observar as nossas sombras. Aí a gente bota para debaixo do tapete. O orgulho, a vaidade, a inveja, os ciúmes, a raiva, o ódio que eu sinto. Mas eu vejo isso tudo no outro. Mas em mim eu não vejo. É por isso que o mal tem predominado, né? Porque eu não consigo ver a luz do outro. Porque quando eu vejo a luz do outro, ele me ajuda a enxergar a minha própria luz. É me relacionando com o outro que eu faço um espelhamento e consigo me perceber, eu consigo me ver. E a gente prefere negligenciar isso e não realizar a caminhada. Kardec diz que o mal predomina porque os bons são fracos. Porque os bons são bons, mas não realizam atitudes muitas vezes de bondade. É preciso que a gente realize, efetive a prática do bem, que a gente se esforce em realizar o bem, que a gente coloque em prática as atitudes de bondade, que a bondade não fique apenas para dentro de mim, que a bondade não seja apenas para mim, que eu manifeste esta bondade, que eu expresse a minha bondade. Então, porque o mal predomina, porque eu sei que eu preciso fazer e não faço, porque sou omisso. E o que vemos é uma passividade no bem e uma ação do mal. Porque é preciso ter audácia, é preciso ter coragem, é preciso se esforçar para realizar o bem. Quando alguém chega até mim e vem me trazer uma maledicência do outro, ao invés de cortar
eu ouço e alimento aquela maledicência. Porque se o outro viesse falar de alguém para mim e eu dissesse, não quero saber não, fale para a pessoa, é ela que precisa saber o que está acontecendo, é ela que precisa se perceber, então ajude, diga a ela, não traga para mim. Porque se ao ouvir uma mensagem de WhatsApp que seja homofóbica, que seja preconceituosa, e eu dou risada, e eu continuo disseminando aquela mensagem, ao invés disso, a gente cortasse, a gente estaria nesse momento se esforçando para fazer o bem. A gente estaria se esforçando para se tornar uma pessoa melhor. A gente estaria nesse exato momento acreditando na força interna que possuímos diante do poder de escolhermos o que é melhor. Não é assim que deveria ser feito? Mas muitas vezes não é assim que realizamos. E o que vimos é que as pessoas têm deixado de serem boas. As pessoas têm dito, ser bom não vale a pena, não traz benefícios. E o egoísmo vem imperando. É isso que a gente vem percebendo. Ser bom é tolice. Eu preciso ter planos com primeiras, segundas e terceiras intenções. Eu preciso ter estratégias. Eu preciso ser esperto. E o que estamos vendo, é esse mundo do jeito que está aí. Mas é importante que a gente não esqueça que o bem faz parte da nossa essência. Que o bem é intrínseco ao homem. Está aqui, em cada um de nós. E que sempre o bem vai valer a pena. Sempre. E aí o que a gente percebe é que, para ser um homem de bem, será necessário que a gente realize algumas encarnações. Esse homem de bem será materializado, verdadeiramente conquistado, à medida que formos reencarnando. À medida que a gente vá progredindo. E o homem de bem é aquele homem que tem por norte, por bússola, a seguinte conduta: não faço ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Só faço com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Essa máxima representa o homem de bem. Essa máxima deve nortear, guiar a nossa vida. O homem de bem não quer o bem apenas para si. O homem de bem quer o bem para todos, porque ele não é egoísta. O homem de bem é aquele que está preocupado com a sua caminhada. O homem de bem é aquele que vence as suas tendências negativas, as suas más inclinações. O homem de bem é aquele que está preocupado e se esforça em vencer a ignorância, em vencer
a cegueira espiritual. Porque somos ainda cegos espiritualmente. O homem de bem é aquele que está ali, pronto para agir de acordo com a sua consciência. Mas muitas vezes, algumas pessoas já têm essa facilidade em ser um homem de bem, em realizar o bem. Mas não se iludam. São pessoas que já se esforçaram anteriormente para a prática desse bem. Então, como diz Paulo na Epístola Romana, o bem que eu queria fazer, não faço, mas o mal que não deveria fazer, eu faço. E Paulo vem nos trazer com essa máxima que vamos sim ter recaídas, que vamos ter momentos que a gente não vai conseguir fazer o bem e que aquela não seria a minha melhor atitude. Mas isso não importa. O importante é que a gente se esforce. O importante é que a gente queira de novo recomeçar, fazer novamente, tentar de novo realizar o bem. É isso que verdadeiramente importa. Os nossos vícios não serão superados da noite para o dia. Temos várias encarnações viciosas e com certeza precisaremos de muitas outras para suplantarmos esses vícios. Mas que a gente pode vencê-los sim através da autoiluminação, através do autoconhecimento. Porque eu posso transformar um vício em virtude. Porque eu posso bem utilizar o meu livre-arbítrio e ter a conduta melhor naquele momento. O progresso, o bem, sempre vai nos trazer. O bem vai sempre incentivar o nosso crescimento. Isso é fato. Que a gente possa realizar o bem, independente da gente estar bem. Só porque o dia está alegre, eu realizo o bem. Mas o dia está triste, eu não faço o bem. Não, que a gente realize o bem sempre. Porque bem-aventurados aqueles que perseveram no bem. Porque quando eu realizo o bem só me faz bem. Não esqueçam disso. Quando eu realizo o bem só me faz bem. E aqui cabe trazer a ideia de que existem várias maneiras de fazermos o bem. Nós podemos fazer o bem para conquistar algo. Nós podemos fazer o bem para nos darmos bem. Nós podemos fazer o bem por interesse. Mas esse não é um bem virtuoso. É um bem, não posso negar isso. Mas ainda não é um bem virtuoso. Porque não é um bem feito de coração. Porque eu ainda estou pensando em fazer o bem para conquistar algo, para tirar algum benefício. E não é esse o objetivo do bem. Ou pelo menos não deve ser. Temos que fazer o bem não desta forma, com conexão com o nosso coração. Temos que fazer o bem
de maneira desinteressada. Temos que fazer o bem por inteiro, completo. E aqui cabe um adendo que esse bem seja feito com a conexão com o outro. Então, quando eu vá doar algo a alguém, que não seja apenas por doar, que seja porque verdadeiramente eu me conecto com aquele outro e vejo que aquilo é uma necessidade que ele está sentindo naquele momento. Se eu dou um agasalho, é porque eu sinto que aquela pessoa está realmente com frio. Se eu alimento, faço uma sopa para alguém, que não seja apenas para dar uma comida, que seja porque eu me conectei com aquele outro e verdadeiramente perceba aquela necessidade. E que naquele momento eu estou tendo uma grande oportunidade de ser útil e de fazer o bem, não só a ele, mas a mim também. Geralmente fazemos o bem para mostrarmos que somos bonzinhos, para nos trazer uma sensação de bem-estar. Fazemos o bem para nos motivarmos, para mostrarmos que somos importantes. Não é assim que a gente busca realizar o bem? Não é esse bem ainda virtuoso, de coração, com essa conexão com o outro, com o ato de praticar o bem. E é importante que a gente ressalte aqui também que fazer o bem é um fluxo natural. Só que esse fluxo é interrompido. Então, fazer o bem faz parte da nossa vida. Você quer ver bem como isso funciona? Por exemplo, se a gente está passando na rua e alguém passa mal, qual é o nosso impulso natural? De ir lá, socorrer, ajudar, tomar alguma providência. Mas aí, o que é que acontece com esse impulso natural chamado self? Ele é cortado. E aí entra o ego, que vem com as suas justificativas. Ah, mas outra pessoa pode ajudar. Não é assim? Ah, mas eu não vou ter dinheiro se precisar fazer alguma coisa, se precisar comprar um remédio. E vem todas as justificativas para que eu interrompa aquele fluxo natural, que seria a realização do bem. Nesse exato momento, vemos o ego em predominância do self. E isso acontece em função de não termos o conhecimento necessário acerca de nós mesmos para não permitir que esse fluxo natural seja interrompido, para não permitir que nosso self não se manifeste. Porque o que deveria acontecer é a manifestação desse self, a manifestação desse fluxo natural em detrimento desse ego, cheio de justificativas e que ratificam uma atitude de egoísmo. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, vem dizer que no capítulo O Bem e o Mal, vem dizer que o bem é tudo aquilo que fomenta a beleza, o ético, a vida, consoante a moral. Isso já foi dito anteriormente, né? Não se pode falar de bem sem falar de moral. Quando a gente conseguir sair do torpor da nossa consciência e observarmos os valores na sua essência e percebermos que valores são compensatórios, que valores são conflitantes, a gente consegue, neste momento, ter um comportamento, ter condutas emocionais e mentais baseadas no bem. Mas para isso, é necessário que a gente saia do torpor da nossa consciência. Joana de Ângeles vem também trazer no livro Lições para a Felicidade que não basta não fazer o mal. É necessário empreender todo o esforço no sentido de fazer o bem
com todas as nossas forças, dentro das nossas condições. Então sempre vai ter a oportunidade de auxiliar, sempre vai existir a oportunidade de ajudar, de prestar um socorro. E quando esse auxílio vem até nós, e a gente por indiferença e a gente por negligência não executa, é importante que eu diga que somos responsáveis pelos danos dali decorrente. É claro, levando em consideração o nosso grau de conhecimento. Mas somos responsáveis. Então que a gente aproveite esse impulso do bem que tem acontecido aí agora, né? Porque a gente tem visto quantas ações voltadas para o bem. E que isso se estabeleça de maneira verdadeira dentro de nós. Que não seja só por conta do coronavírus. Que isso de fato se torne uma atitude interna, manifesta, expressa, realizada a cada oportunidade que a gente tenha. Porque o bem que nos é exigido não é um bem grandioso, com grande significado, com grande quantidade. É um bem dentro das nossas forças. Dentro daquilo que eu possa ajudar. Que a gente tenha coragem de observar as nossas tendências negativas. Que eu tenha coragem de resistir bravamente a essas tendências. Que eu faça uma análise de quando eu entrei na doutrina até hoje. Eu estou melhor? Tenho desenvolvido o autodomínio para me transformar em senhora de mim mesma? É assim que tem sido a minha caminhada? E se a gente tiver alguma dúvida de como conduzir uma atitude, do que fazer em determinado momento da vida, se a gente pegar o capítulo 17º do Evangelho, que fala do sede perfeitos, no item que fala do homem de bem, a gente não vai ter dúvida quanto àquilo que a gente precise realizar. Porque ali se encontra tudo que a gente precisa ser. E se, ao analisar o que preciso fazer, e ao analisar a atitude do homem de bem, e não existir conformidade, é claro que aquela atitude não é para ser realizada. Então Jesus deixou mastigadinho para a gente. Tá lá. É só praticar. E Jesus traz mais. Ele vem dizer que conhece-se um homem de bem de que forma? Ele vem nos dizer que conhece-se a árvore pelo fruto. Olha que sabedoria. Se a gente for observar uma árvore, para eu saber que ali é uma mangueira, eu preciso olhar a manga. Para eu saber que ali é uma laranjeira, eu preciso olhar a laranja. Eu não olho se o tronco é grande ou não é. Eu não olho se a copa é abundante. Eu não olho se a folha é mais grossa ou mais fina. Eu olho o fruto. Eu não olho
os aspectos internos. Então, para que a gente possa conhecer o homem de bem, é necessário ver o que ele produz. É necessário ver o que ele faz. Qual fruto ele realiza. Quais utilidades ele desenvolve. Igual a árvore. Porque, na verdade, quando Jesus fala da árvore, ele está falando do homem. Conhece-se um homem de bem a partir daquilo que ele faz. Não são as suas aparências externas, não é a roupa, não é o carro, não é a profissão. O que realmente me faz um homem de bem são as minhas atitudes internas. É aquilo que eu tenho dentro de mim e que gera uma ação no bem. Então, assim, eu acho lindo que de uma coisa tão simples, né, Jesus pega o exemplo da árvore para falar tão profundamente sobre o homem. E como a gente já está quase acabando, eu queria dizer que são as palavras finais. Eu queria trazer a ideia de que a gente se fortaleça no bem. Que a gente possa fazer o bem por inteiro, um bem completo, um bem genuíno, um bem puro, um bem desinteressado. Que a gente possa vencer as nossas más inclinações, que a gente possa vencer as nossas más tendências, que a gente tenha como meta, objetivo de vida, o bem comum. Porque quando eu trabalho no bem para todos, eu compreendo que ao defender o bem do outro, na verdade, eu defendo o meu próprio bem. E eu queria encerrar essa doutrinária trazendo uma mensagem de esperança, trazendo uma mensagem de conforto e de consolo para cada um de vocês. Eu queria dizer que a gente persevere no bem, que a gente aproveite a grande oportunidade que nos está sendo dada, a riqueza deste momento que nos está sendo oferecida para o crescimento, para que a gente possa efetivamente amar, que a gente possa verdadeiramente fazer conexão com esse outro e se entregar, que a gente possa verdadeiramente experienciar a caridade, que é o amor em ação, que a gente não perca esperança, porque existe sempre uma força a nos acompanhar, porque a equipe espiritual está do nosso lado, embora muitas vezes a gente não perceba por conta da nossa ignorância. Eles têm feito esforços enormes para nos ajudar, para nos proteger, para nos amparar, e que a gente esteja aberto para receber todo esse amparo, todo esse consolo, para que a gente possa fazer essa travessia de maneira mais leve, de maneira mais serena, de maneira mais suave. É uma escolha nossa como vamos caminhar diante da dor. Se com sofrimento ou se com amor. E de verdade eu espero que a gente opte sempre pelo amor. Porque amor é a força curativa, é a força que nos ajuda a bem desempenhar, a bem ser.
que a gente nunca perca a capacidade de amar. Muita paz para todos vocês. E assim eu encerro mais essa doutrinária. Muito grata pela oportunidade de estar aqui presente com vocês nesse momento. Gratidão.